bom dia! E aí, mais um dia, mais uma entrevista, mais um bate-papo super legal hoje. Com quem, meu amor? Hoje é com a Tata, minha amiga. Ela é uma multiartista aí, já escreveu livro e tudo mais. E ela fez um mochilão por um monte de país que é sensacional. E acho que todo mundo tem uma vontadezinha, né? E o legal é que a gente vai ter respostas aí, porque é uma mulher sozinha fazendo um mochilão pela Europa. Então a gente vai querer saber sobre perrengue, sobre segurança principalmente, valores. É isso mesmo. Tá bom? Então daqui a pouco a gente tá com a Tata e volta aí pro nosso bate-papo. Se você puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal. Por favor. Valeu, até já. Um beijo. Olha quem chegou. Que delícia! Ai, que vergonha. Imagina, a Tata. A gente vai apresentar. Tudo bem? Mais uma convidada especial. Mais uma viajante que fez uma viagem que todo mundo queria fazer. Mochilão, né? Um mochilão pela Europa maravilhoso. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, pra gente? Vem aqui conhecer a Megzeira. Eu vi no vídeo já, né? Mas agora eu vou conhecer pessoalmente. Você vai conhecer ela pessoalmente. Gente, quero entrar. Entra na nossa casa. Olha a cabeça, hein? Eu sou baixinha. Vai lá, vida, com ela. Vai. Pra mostrar lá, Meg. Gostosinho. Gente, olha que delícia. Quarto, nossa Olha isso, que tem legal. chuveiro. Aqui tem privada. Que massa. Eu já tava pensando nisso, sabia? Aqui tem privadinha. Que Você doido. tira, vai no banheiro. Nossa, era tão pequenininha, cabe tanta coisa, né? Pois é. Esse espelho, super classudo também. Classudo assim, diferente, né? Muito bom. Nossa, Gigi. Não é, a casa é pequena, mas o quintal é gigante. Muito legal, que bonitinho. Aí, ó. E agora a gente Para vai... meu tamanho dá certinho também, Pois né? é. Não é, ó. Não é? Pra mim não é tão... Dá pra colocar até sanca. Olha isso. Né, Tata? Dá pra pôr sanca aí. Nossa, o que é sanca? Sanca é aquele negócio de gesso que tinha antigamente, Nossa, que rebaixa o teto. tem que explicar pra pro pôr luz. povo jovem, porque nem eu sei também. Bom, temos um presentinho pra você. Dá um presentinho. Gente, eu também trouxe presente pra vocês. Não é presente, é brinde também. Tá bom, depois eu vou ver. Você vai trocar. Vamos abrir, posso abrir uma? Não, você vai trocar. Aí você vai se troca aí, trocar você já tem a dentro, experiência de se Eu trocar trouxe dentro também da van. um brinde pra Eu vou fechar vocês. aqui, ó, Ó. pra você ficar bom. Trouxe umas canetinhas da Olha, que legal. de brinde da... Ó, canetinha pra Meg, que a gente faz as nossas palavras cruzadas. Muito legal, ó. muito bom mesmo. Canetinha Obrigado, Tata. pra Ó. personalizar. Eu vendo produtos Tem personalizados. Instagram, Tata? Tem. Então. Positivo e personalizados. Tá, a gente vai deixar aqui embaixo o Instagram da Tata. Viu? Muito bom, obrigada pelo presente. Então, Fica se troca, forte. aí a gente começa. Fechei a cortininha pra você nosso ficar à bate-papo. vontade. A gente vai fechar aqui, você se troca aí a cabeça. Você Pode pode abrir qualquer uma? Claro, tem as duas, desse tamanho. Então vai. Tchau, a gente Eu já tô morrendo de volta. vergonha. Não fique. Já volto. E aí, devidamente uniformizada? Agora mostra pra gente. Show de bola. Agora você é do time viagem com isso, cara. Você é Ciara. Muito bom. Então vem, meu amor. Tatas, você vai sentar Eu vou na pouquinho frente. Precisa fechar lá. Vamos lá, a gente volta. A gente volta aí do bate-papo com a Tata. Bom, estamos de volta aí com mais um episódio aí do nosso bate-papo na Meg. Hoje a Tata, obrigado Tata pela honra. Eu que agradeço. De bater um papo A Tata com é a uma gente. viajante um pouquinho diferente, a gente já comentou, né? Pontual. Mochileira, fez uma viagem de mochila aí. Quantos países, Tata? Foram 13 cidades, 8 países de uma tacada só. Nossa. Esse é o 6º episódio do bate-papo na Meg. Quem não viu os outros, vou deixar as capinhas aqui. Volta lá, assiste que tem muito bate-papo legal, muita história legal. E hoje nós estamos com a Tata que vai contar pra gente uma viagem diferente de tudo que a gente ouviu até agora. Porque ela fez um mochilão pela Europa, sozinha. Então a gente vai falar de perrengue, vai falar de segurança, se ela se sentiu seguro, sobre seguro viagem. Custo. Custo. E o principal, né? Tem bastante coisa interessante. Bom, Tata, primeira pergunta que a gente faz normalmente é assim, você tem quanto tempo por ano aí você tem para férias? Você tira quando você quer? Como é que é a tua Então, programação? como eu sou autônoma,
né, acabo tendo flexibilidade. Ultimamente não tô, por falta de recursos, não tô viajando muito. Mas desde aquela época foi por causa disso, porque eu conseguia manipular melhor, né, o meu tempo para viajar. Foi uma viagem que eu já estava esperando, querendo fazer faz tempo, aí eu tinha vários dias, porque consegui ajeitar a agenda, e aí eu fui para fazer 46 dias aí de viagem. Nossa, delícia. E o que você visitou na Europa, de país? Então, eu tive que fazer eu estudei muito, né, antes de ir. Então eu entrei em grupo de Facebook, Mochileiros na Europa, aí eu fui estudando a logística, né, o que eu podia visitar. Aí eu resolvi ir pela Alitalia, que eu podia fazer stopover, e aí eu fui, mas a minha viagem era para Paris, então eu tinha que começar e terminar em Paris. Porque era o mais barato que dava pra fazer, não tinha essa mobilidade. A única coisa que eu pude fazer de passagem foi o stopover. Mas, então eu fiz uma volta, assim, posso falar todo o roteiro? Opa, vamos lá. Então primeiro eu fui pra Roma, né, dessa coisa de stopover, mas depois eu fui pra Paris, mas de Paris eu nem fiquei, eu já peguei o ônibus, aí o resto foi tudo de ônibus. Peguei o ônibus e fui pra Londres, de Londres eu fui pra Bruges, de Bruges eu fui para Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Berlim, Praga, Viena, Veneza, Interlaken. Aí eu dei uma passada em Friburgo, né, porque tinha que parar lá para eu poder pegar o outro ônibus. E aí eu fui para Paris de novo, também não fiquei em Paris, fui para casa de uma amiga no sul da França. E aí depois eu voltei e fiquei mais 6 dias em Paris. Então isso tudo dá 46 dias. Então eu fiz uma volta assim pra começar em Paris e voltar pra Paris pra ir embora, porque a minha volta era Paris-São Paulo. E esse estudo que você fez assim, porque como você tinha que entrar por Paris, sair por Paris, pra você ir pra cada país desses, você fez em cima de custo ou em cima logística da onde tinha passagem, de onde tinha um ônibus, como que o ônibus podia me levar, porque eu não peguei trem nenhum. O único trem que eu peguei foi pra ir pra um trem curtinho, tipo, de uma cidade pra cidade da minha amiga, mas o único, porque não tinha ônibus pra lá. E o resto foi tudo pelo Flixbus. Até mandei uma foto da Flixbus. E foi tudo porque o custo também era melhor. Era bem menor, era. É, porque eu sempre ouvi que Europa, você quer se locomover na Europa, vai de trem, que lá você chega em todo lugar, mas é mais alto. Então, é que assim, antigamente tinha a opção que você pagava uma coisa de um mês, né? Tipo, você pagava uma taxa, você podia pegar qualquer trem. E agora não existe mais isso. Pra você pegar, tem alguns trens que você pode usar nesse pacote que você paga, mas se você quiser usar os trens, se não me engano, que são os mais rápidos, você tem que comprar, agendar, então ia dar muito mais trabalho. E eu ia gastar muito mais. E o ônibus sai muito mais barato. Só que é bem mais perigoso também. Sim. Você acha mais perigoso? Assim, não é que nem o ônibus daqui. Porque aqui, o ônibus, você vai parando, tem só umas paradas. Lá não, você vai parando na cidade, as pessoas vão descendo e vão subindo. Vão descendo e vão subindo. Então, tipo, para em várias cidades. E aí, às vezes você tá dormindo, tá parando e tá descendo gente, tá subindo gente. E você não tem que. Sua mala tá lá. Numa dessa o cara desce com a mala. Assim, eu vi vários vídeos do Flixbus com ônibus, com a coisa caindo, as pessoas roubando, sabe? Então eu fui com muito medo, mas não deu nada errado. Eu supertei de ônibus. A viagem inteira? A viagem inteira. Mas assim, apesar de ter ficado alguns ônibus, eu fiquei mais vazio, mais tranquila. Outros ônibus, assim, o motorista que escolhia onde eu tinha que sentar. Outros ônibus eram super apertados, que tinha muita gente. Tudo da Flixbus, mas depende da cidade que você vai. Era mais perrengue, tem gente que fala que às vezes tem mau cheiro, porque o povo é mais barato, né? Claro. Mas eu, graças a Deus, deu tudo certo. E o tempo que você ficou em cada lugar, você se baseou em quê? Nos lugares, nas cidades maiores, eu ficava mais tempo, 6 dias, 4 dias. E nas menores que eu tinha, me baseei no que tinha pra fazer na cidade. Tá. Então, quanto mais coisas tinha pra fazer, mais tempo eu ficava.
E hoje, olhando para trás, você acha que algum lugar que você ficou 6 dias podia ter ficado 4, um lugar que você ficou 2 podia ter ficado então, mais? Berlim eu fiquei 4 e achei que foi demais pra mim. Não precisa tudo isso? Não, porque também Berlim tem muito uma coisa de uma coisa noturna, de balada, que a galera vai, mas não era, eu sozinha não ia. Não era o seu foco, Entendi. né? E eu nem fiquei no bairro que tinha as baladas, eu fiquei num outro e tal. Então não tinha Então quase poderia nada ter pra ficado fazer. menos. Poderia ter ficado menos. E qual que poderia ter ficado mais? E você queria ter explorado Eu acho mais? que Londres. Eu queria ter ficado mais um pouco, eu gostei muito de Londres. É. Mas em Londres eu fiquei 6 dias, deu pra fazer bastante coisa. Que época do ano você fez? Foi o começo de... Londres foi começo de outubro. Eu fui dia 28 de setembro e voltei dia 6 de novembro. Então eu Nossa. peguei uma fase de tempo legal. Peguei frio, mas peguei calor também. Frio, né? Né? Como eu acho que peguei você pegou uma calor, época boa, né? peguei uma época ótima. Não pegou nem friozão, porque Não. a Europa tem aquele frio absurdo e o calor absurdo. Eu né? tava em Londres, eu tava morrendo de frio e tava 9 graus, mas é porque eu tinha saído de Roma que tava muito calor. Abaixa o vídeo aí um pouquinho. E aí? Beleza? De longe, Ô, de longe. Tudo bem? tranquilo aí? Tudo em paz? Tá na bandeira de construção ali. Valeu! Estão seguindo vocês aí. Vamos ver essa viagem que vão fazer. Estamos falando. Valeu! Abraço! Então, aí que eu falei que eu tava em Londres, eu peguei 9 graus. Ah, é. E eu achava frio, porque eu tinha saído de Roma, tava calor em Roma. Aí eu passei muito frio, mas pra eles 9 graus é tranquilo, né? Ah, Aí, mas assim, o que eu peguei de menos foi nessa cidade que eu fui na casa da minha amiga, que chama Somir, que eu peguei acho que 2 graus. Que é onde? Somir, é sul da França. Ah, nossa, Somir. friozão. E aí eu peguei 2 graus lá. Mas também já tava treinada, assim. Tá. É. Tava com roupa, você foi preparada? Mas eu fui pra Não. Suíça, assim, eu comprei em Londres também. Você vai ver as fotos da Suíça, mas capotada, assim, também. É. Eu fui pra lá, tinha neve, etc. Até final, um pouquinho de neve ainda. E a minha alegria vendo a neve pela primeira essa vez. daí, Era deixa eu falar. um toco de neve desse tamanho, assim, era um negocinho assim, eu lá, feliz da vida. A neve, Achei um pedaço de neve. Achei um pedaço de neve. Slurp. a neve. A neve já tinha ido embora faz tempo. E a parte de seguro viagem da Ah, que eu você fez? Tem que fazer, né? Não dá pra Não brincar, tem, não né? dá. Eu ainda sozinha, não tinha como. E eu precisei, na primeira cidade que eu parei, Eu ia falar isso, você usou, né? usei e foi fantástico. Já porque- conta como um perrengue ou não? Conta, porque eu tava no Vaticano, aí eu vi uma mancha no meu olho, eu acordei e achei estranho. Achei aquilo, eu olhava pro lugar, a mancha, não sei o que lá. Aí eu liguei pro seguro, eles me atenderam em português e tal. Paguei um seguro barato na época também, me atenderam super bem. Aí eles marcaram o oftalmologista pra mim. O oftalmologista era professor de uma escola, blá, blá, blá. Eles lá eles chamam de professor, né, o médico. Mas ele era bababã lá. E aí ele me atendeu, já fez todos os exames, deu médico, aí eu deu o remédio, aí eu depois consegui o reembolso também do remédio. E era alguma coisa demais, não? Era um negócio que eu tô até hoje com ele, chama é? mosca volante, é uma mancha Nossa. que aparece. Provavelmente pode ser que por causa do tempo seco lá, eu não bebia muita água. Tem até foto eu bebendo, depois eu comecei a beber 1 litrão de água. Ah, falando Eu não aí, bebia bebendo muita água. água, vamos lá. Tá, também. Vamos, é muito importante a água. Porque Pega Você aqui quer, o que amiga, você você quer. quer Tem suco? suquinho. eu quero água. Ah, Pode pegar. Essa com gás e... Não, eu só tenho Ah, só tem com gás. Ah, então eu vou tomar. Então tem coquinha, tem suco. Tem suco, ó. De uva, suco de laranja. Vou pegar esse de laranja. Você acha Por que causa, não foi por causa. água? Porque eu tinha. Porque não tinha. Não dava pra ficar indo no banheiro na rua. Tinha que passar o dia andando na rua. Falei, não vou beber muita água. E aí, o que acontece no olho é tipo um negócio. É o vítreo, né? Que pode dar. Você fica desidratado, ele dá uma secada e cola. É super perigoso, você pode rasgar a retina. É um negócio sério, Nossa. É um negócio bem perigoso. Graças a Deus não deu nada. De saúde foi esse. Aí você conseguiu ser atendida 100% pelo seguro viagem? Depois não teve voltei custo lá, nenhum. tive dúvida, voltei lá. Me atenderam de novo e eu falava inglês, eu falava
ele só falava italiano, mas eu arrumei um cara lá que falava inglês, e o médico falava inglês. E aí deu tudo certo, assim, o seguro a gente fala do seguro porque primeiro que a gente tem parceria com o pessoal lá do Tio Orlando. Quando precisar de seguro aí, viagem, entre em contato lá, tem o cupom do Viagem com Escalas, um desconto. E a Sami precisou também num hotel que a gente ficou. O médico foi lá, foi atender ela, foi dentro do apartamento atender, receitou um remédio com a receita. Espanhol, né? Foi legal, porque o cara falava espanhol, foi bem... Com a receita a gente conseguiu pegar 100% de reembolso, então... Eu também peguei. Não dá pra arriscar, né? Não dá pra arriscar. O atendimento, eles atenderam, eles arrumaram um médico perto do hostel que eu tava, um médico bem legal, assim, uma estrutura bem boa. Ele fez os exames aqui, que depois eu tinha que repetir, eu tinha que fazer em outro lugar, ele já tinha a clínica toda preparada pra fazer o exame, foi bem legal. E desses países aí, Tata, qual que te surpreendeu? Que foi assim uma grata surpresa, que você chegou com uma expectativa, de repente você falou, nossa. Interlaken foi uma coisa assim, eu tinha que passar pela Suíça para chegar em Paris. Então eu tinha que escolher alguma cidade da Suíça para ficar. E aí pesquisando nesses grupos de tal, não sei o que, tinha outras cidades. Mas aí foi Interlaken, eu chamava de Interlaken. Interlaken aí era uma cidade de esqui e tal, é pequenininha. E eu não tinha o que fazer lá, porque lá era tudo caro, era uma estação... Suíça é caro, né? E eu não cheguei lá sem saber o que fazer. E aí cheguei lá um dia à noite, até tava com medo, porque nessa cidade, se você comprova que você tá hospedado em qualquer hotel, você pode andar de ônibus de graça. Olha que legal. E aí eu cheguei lá com medo de perder o ônibus, era o último ônibus da noite, tava chovendo, era bom, consegui chegar no hostel. Hostel só garotada, eu era mais velha lá, né? Tinha zona. É outra coisa que eu ia contar pra vocês, que não é todo mundo que sabe. Não são todos os hostels que aceitam pessoas mais velhas. Tem hostel que acima de 35 anos já não aceita. Tem outros que eu não consegui acima de 40 anos, já não aceitava. Eu queria ir, mas eles não aceitam. E aí, esse hostel era muita galera nova. E aí eu não tinha o que fazer. Então no dia seguinte eu acordei, saí, só que eu tinha esquecido alguma coisa. Cheguei, tava frio no ponto de ônibus. Falei, vou voltar pra colocar uma segunda pele. Aí no que eu voltei, as camareiras estavam arrumando. Uma era italiana, a outra portuguesa. E aí a italiana começou a conversar comigo, eu nem lembro se eu falei português com ela, se eu falei inglês, eu não lembro que língua que eu falei com ela. E aí ela falou, você quer uma dica pra você ir? Vai em tal lugar hoje e vai em tal lugar amanhã. Eu não tinha um dia, eu ia pra cidade pra andar, ficar andando. Ela me deu uma dica, ela falou, pega o ônibus tal, vai em tal lugar que o seu ônibus tem direito, sobe lá, é um mirante, e era o dia do meu aniversário. Nossa. Sobe lá, é um mirante, assim, assim, assim. Você pode ficar lá, um espetáculo de lugar, assim. Era um mirante, tinha um trenzinho, alguma coisa lá, que era pago, mas a vista era do lago, né? E maravilhosa a vista. E aí ela falou assim, amanhã você faz o seguinte, vai no trem, compra uma passagem pra Grindelwald, ela falou que tinha trabalhado em Grindelwald, e passa o dia lá. Que é na Suíça. Que é na Suíça, uma cidade do lado. Foi um dos trens que eu peguei também, esse esqueci de falar. E essa cidade era um sonho, maravilhosa, aquelas mesmas cidades da Suíça mesmo. Tem várias fotos, eu mandei pra vocês. Não foi pra Zurique? Não fui, porque falaram que, pela pesquisa, Zurique era uma cidade normal, entendeu? Não tinha aquela coisa. A gente busca uma beleza de geografia, né? Você pensa numa coisa. O pessoal vai pra lá na Lindt. Então, e aí eu falei, eu não vou pra ficar numa cidade, eu vou pra... E aí deu tudo certo. E Grindelwald eu conheço poucas pessoas conhecem Grindelwald. Grindelwald é uma cidade lindíssima, que é a estação de esqui também. E aquele monte de montanha cheio de neve, sabe? Maravilhoso. É o topo do desenho do Toblerone. Sabe disso? Não sabia. É uma cidade na Suíça, o logo do Toblerone. Essa estação de Grindelwald é muito conhecida. Aí eu peguei lá, foi um perrengue. O que aconteceu? É um vale a cidade.
Esse eu vou estar respondendo antes da. Não. É um vale a cidade. E aí, tinha muito vento e eu resolvi subir, porque eu sempre quero indo, vou andando, eu vou Quanto andando. mais alto, melhor a E eu fui vista, né? subindo, o vento foi aumentando, eu fui subindo, o vento e a cidade vazia, eram umas ruazinhas estreitas assim no meio da montanha, não tinha ninguém. E o vento quase me levando, e eu assim, ai meu Deus, não tinha ninguém. Tanto que andei. Subi e desci. Subi e desci, mano. Um vento que quase me carregou. Eu achei esse pedaço de neve. Não tinha ninguém pra pedir socorro, tipo, como que eu saio daqui? Eu lá em cima, na montanha, um monte de casa, todo fechado. E eu falei assim, gente, eu vou ser carregada pelo vento, o medo, o cabelo fazer assim, ó. E aí, Ninguém vai me achar. eu ia, quase eu fui desci engatinhando, juro, quase que eu desci assim, ó, Aí, quando eu desci, eu perguntei lá na estação de trem, não, é que teve, realmente fechou, até fechou a estação de esqui, porque deu uma temporal, Segurança, né? aí eu entendi. Mas foi um perrengue, foi medo, esse dia eu passei medo. Outros dias eu passei medo também. E Berlim, tá? Você falou de Berlim que você acha que ficou muito tempo. O que tem pra fazer lá? Eu já ouvi falar algumas coisas de Berlim, inclusive a gente tem uma curiosidade. Então, sobre eu fui Berlim. por causa do muro, na verdade. Então. Exato. Da arte, Essa é a porque nossa eu sou curiosidade. artista, né? Ser o artista. Eu fui pra ver o muro, vi e tal, lindo, tirei fotos pra caramba. O portão, aí tem o portão, né? Eu não lembro o nome, como que fala de portão de Brandenburg, qualquer, não lembro o nome do portão. Um portal, é um portão maravilhoso. Uma amiga minha tinha ido, ela falou assim, vai à noite. Que são essas dicas que a gente pega, né? Sim. E aí peguei à noite e foi maravilhoso a noite, assim, foi de noite, foi de dia. E eu quis pegar um hostel lá perto, então eu ia toda hora que eu queria lá. Tem algumas coisas pra fazer legais em Berlim, só que eu fiquei 4 dias. E o hostel que eu fiquei era uma coisa assim, eu mandei a foto do quarto. Era um hotel, tipo, desativado, muito dos anos 70, tudo muito velho, sabe? Bem feinho, assim. Agora, eu peguei perrengue também em Londres, eu também mandei foto pra vocês do hostel, que eu cheguei no hostel, era triliche. Eram 23 camas num quarto. Eu ia passar uma noite só lá, pra ir depois pra outro hostel, que esse ficava perto da estação. Aí, quando eu cheguei, a cama que eles me deram era em cima, eu tinha pedido a cama de baixo. Quando eu cheguei do lado da minha cama, assim, era o topo de um armário, mas uma camada de pó grotesca. Eu vi essa foto, eu viu? vi. E aí eu falei, tomei um banho, pedi tchau, desmarquei, eu usei aquele hotéis.com. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer também. Usei só hotéis.com, acumulei os dias lá, as estadias, troquei por outras. E aí na hora eles desmarcaram, aí na hora eu reclamei, já reembolsaram, eu já marquei em outro, aí foi um top, que era o Generator. Passei um dia só também, mas que lá, um monte de história agora. Lá fiz uma outra conexão, conheci um cara que tinha ido filmado o negócio lá na Abbey Road lá. E aí então você vai conhecendo gente, você vai agregando coisas na viagem. Né? Porque você tem muita pesquisa, Sim. mas as pessoas, os caminhos vão abrindo, né? Bom, a gente chegou aí no final da primeira etapa aí do nosso bate-papo. Nós vamos parar agora, vamos aqui para trás, vamos passar um cafezinho super especial, que é um oferecimento lá da Moca Café. E aí a gente continua o nosso bate-papo lá atrás, tá bom? Vamos lá. Valeu, obrigado. Bom, continuamos aqui o bate-papo com a Tata, falando sobre o mochilão dela. E chegou a hora da gente tomar nosso cafezinho, que é um apoio aí da Moca Clube. Tata, como é que vai funcionar? Eu vou te dar 4 cards, tem 4 sabores diferentes. Aí você dá uma olhadinha, vê o que você quer e a gente passa o cafezinho pra você. É outro nível. Moca Clube. Bala de caramelo, tropical, Piantã, Bahia. Quero bala de caramelo. Ó, Bala de caramelo. bala de caramelo. Empresta o cardzinho do bala de caramelo. Ó, esse aqui foi escolhido pra Tata, então vamos passar o cafezinho e a gente já volta aí pra continuar o bate-papo.
Bom, e aí, Tata? O que mais aí? Conta aí das Então, a curiosidades. gente falando de comida, né? Comida, os perrengues da comida. Porque eu não tinha lugar pra fazer, o hostel às vezes não tem cozinha, eu também não cozinho, né? Não adianta ter cozinha no hostel, porque eu não cozinho. E aí eu tinha que comer lanche, e é o que eu gosto mesmo de comer. Então, por exemplo, em Praga, eu fui no mercado pra comprar, queria comprar pão, queijo e salame, que era o que eu geralmente comia. E aí eu vi um negocinho que parecia um polenguinho, e aí eu peguei aquilo. Quando eu tava no caixa, eu resolvi jogar o Google Tradutor, entendeu? Eu falei, porque Praga era uma língua totalmente diferente, assim, eu falei, não dá pra entender nada que tava escrito. Aí eu falei, vou jogar o Google Tradutor aqui, vai. E aí eu fui ver, era um fermento. Nossa, nem chegou a comprar então. Ah, eu não né? comprei, graças a Deus. Eu falei, quase que eu ia passar fermento no pão pra comer, assim. Horrível, imagina. E aí também outra coisa, aqui na Suíça tudo é muito caro. Eu passei no supermercado, tinha uma promoção, era Dia das Bruxas. Tinha uma promoção de uma pizza preta. E aí eu falei assim, vamos comprar. Não pode ser tão ruim, né? Você fala, uma pizza não tem como quando ser eu cheguei no ruim. hostel não tinha forno pra fazer. Eu tive que esquentar a pizza na frigideira. E aí, quando eu olho, era um molho de tomate preto, com umas rodelas de linguiça, assim. Sabe quando você come pra não passar fome? Sei. Nossa. Mas era muito ruim? Era, assim, sem gosto nenhum, sem graça nenhuma. Era um molho, pão, uma massa de pizza com molho preto e Nossa. 5 rodelas de calabresa, assim, péssimo. Mas é umas perrengues de comida que a gente acaba dando. Você falou que saudade de São Paulo, né? Das Não, em pizzas. outros lugares eu passei muito bem. Berlim eu comi muito bem, mesmo no supermercado. A gente comprava comida gostosa nos supermercados, tinham, entendeu? Comida pra comer. Em Paris, em Amsterdã, você tinha opções. Comprava lasanha, então você tinha mais opção. Em Paris era muito legal, você tinha umas lojas só de congelado, então você ia lá, comprava os congelados. E os hostels, eles têm uma boa estrutura, assim, pra você Vamos falar de hostel. Eu tive vários isso. tipos de hostel. Segurança, Então, assim, em primeiro lugar. Você segurança, se sentiu segura? então, Como segurança- uma mulher viajando sozinha. O que eu me senti mais insegura foi o hostel porque eu fiz uma escolha de um quarto misto, que eram só três pessoas. Então ali eu fiquei, por ser 3, eu fiquei com medo até, porque as outras pessoas me pareciam meio estranhas, entendeu? E aí você tá só em 3, você não tem ninguém pra socorrer. Mas eu cheguei a ficar em quarto de 14 mulheres. Nossa. E cheguei a ficar, em vários quartos. Mas mistura com 6. homem e mulher. Fiquei em quarto misto, fiquei em quarto só de mulher, o que dava na cidade, o que era mais barato. Nas pesquisas eu via muita as pessoas, a opinião das pessoas, né? Pra se era bom, se não era. Então, e aí, então, qual que é a maioria? É você ter um beliche e você ter uma gaveta pra você. Geralmente cabe sua mala inteira na gaveta. E tem cadeado? E você leva seu cadeado. Você Então tem que eu levar tinha o 3, 4 cadeados, porque eu tinha cadeado na mala. Porque, por exemplo, Berlim não tinha armário. Tinha um armário pequenininho que era só pra minha bolsa, que tinha passaporte, Pessoal. essas coisas assim. A mala ficava exposta. Então eu tinha que ter um cadeado pra minha mala, que eu ficava com medo também. O cadeado na mala, eu usava cadeado com segredo pra viajar também, né? Porque a mala ia no lugar e tem as fotos das malas também. Mas a maioria tem essas gavetas ou armário que você consegue colocar tudo, os melhores hostels. Isso é bom. Outros não tem, assim, ou às vezes é fora do quarto, o armário, você deixa só uma mala. Então tem essa coisa assim, tipo, você se sentir segura de alguém vai mexendo nas suas coisas, de alguma forma sempre tem. Mas você tem que se adaptar, né? Entendi. Mas não fiquem em quarto com poucas pessoas, eu acho que é. Porque eu acho que se tem bastante, sempre tem você alguém se pra sente, socorrer. acho que mais Isso. seguro, porque tem mais gente ali olhando pra você. Por mais que você ache que muita gente... Por exemplo, em Paris eu fiquei no hostel, o banheiro era tão grande, era 14 pessoas. Mas o banheiro era tipo, pra tomar banho eram 4 baias. Pra ir no banheiro era mais limpo. Limpo o banheiro? O de Berlim era horroroso. Parece aquelas coisas de cadeia, assim. Tá, e mesmo o quarto Era aquele sendo monte misto? de quadradinhos assim. E, era horroroso. E mesmo o quarto sendo misto, o banheiro também é misto? O banheiro também é misto. Também é misto. Também é misto. Às vezes o banheiro é fora do quarto, às vezes o banheiro é dentro do quarto. O de Roma, parece, eram uns banheiros que você tinha que andar pelo hotel, pelo hostel pra descobrir um banheiro. Eu descobri um banheiro maior, mais vazio e fui pra lá, porque o banheiro perto do quarto era mais cheio. Tá. Mas era um só, você ficava só, tinha vários, e aí você tinha que
e no seu horário. Aí tinha outros lugares que era tipo aquela coisa comunitária, que era esse de Berlim, que é horroroso. Entendi. No de Paris era grande, mas separadinho. Tá. O de Londres era... O de Londres parecia que você estava dentro de uma caixa de plástico. Muito apertado, horroroso, mas você ficava sozinho ali. Pelo menos você tinha privacidade. Mas era parece um banheiro químico, assim. E qual a média de custo de um hostel? Na época que eu paguei, o mais... Que ano foi? Foi 2018. Mas vamos falar de euro, que a gente vai ter no mesmo... O mais caro que eu paguei foi a Suíça e de Paris, que eu acho que na época foram 23 euros. Não inclui nada, assim, não tem um café da manhã? Às vezes tinha café não, de Paris e da Suíça não tinha café da manhã. Mas, por exemplo, de Bruxelas tinha café da manhã, o outro de Londres que eu fiquei tinha café da manhã. E foi 19, por aí. O que eu paguei menos, era um hostel fantástico, que ficava ficava na cidade de Mestre, do lado de Veneza, que é muito mais barato pra ficar. Pra ficar em Veneza é muito caro. E eu fiquei nesse hostel em Mestre. Tá. Um hostel boutique, chique, assim, muito arrumadinho, legal. um quarto tudo novinho e era o mais barato. Eu lembro que na época devia ser 13 euros, 14 euros que eu paguei. Você ficou em albergue e ficou em hostel? Não, é tudo a mesma coisa. Ah, não tem uma diferença Não. de albergue e hostel? Não, albergue, eu chamo de albergue, mas é tudo hostel. tudo hostel, é. Tá. Porque tem uns que chamam albergue, né, mas tem um negócio lá. Mas eu chamo, é que eu misturo, eu coloco tudo no mesmo balaio. Tá, e você foi pra Veneza? Fui pra Veneza. E aí? Eu ouvi falar de cheiro lá. Eu peguei eu fiquei 2 dias só, mas eu dormi em Mestre. Tá. Esse hostel super arrumadinho. Tinha baladinha, eles davam drink, tudo. Não, o do drink foi outro. Mas você conheceu os canais? Sim, de não Veneza? achei cheiro. Não achou que é fingido? não. Não vi, não Não, lembro. é porque É, a eu gente ouvi vê falar. muita gente falando. E aí eu peguei um dia bom pra passei nela inteira. E no dia seguinte tava enchente. Você E fez aí, passeio de gôndola? Em Veneza não. Não. De gôndola, eu só fiz nos canais eu fiz em Bruges e em Amsterdã, nos canais. Mas em Veneza não, era muito caro, né? É muito caro. Fiquei andando lá, andando. Até resolvi problema de chip também em Veneza. Briguei com a italiana, que a italiana era grossa. Aí, Chip de celular? Celular, porque eu comprei um chip pra ficar 30 dias e ali tava acabando meus 30 dias, eu tinha que renovar. Entendi. E aí eu fui renovar, e ela foi grossa, no final eles resolvi tudo por telefone, tipo, falava inglês, falava espanhol, falava inglês, falava espanhol. E eles resolveram, eu fiz o Vodafone, acho. Tá. Então, para não ter esse problema, a gente tem a parceria com a Airalo. Tem um descontinho lá de 10% com o cupom do Viagem com Escalas. Evita o perrengue. E funciona em quantos países? Mais de 200 países. Então, Essa e esse que eu tava não funcionava na Suíça. Mas não era Airalo, Airalo. Não, né? não, esse que eu tava não, esse Vodafone não funcionava na Suíça. Então eu tive esse problema de não ter cobertura total. Ah, E aí eu entendi. tive que renovar, eu tive que gastar. Dei sorte, assim, mas deu trabalho no meu, né? Tá, e voltando pra Itália aí, você fez o que? Veneza e Roma? Fiz Roma 6 dias, dei a volta, quando eu tava voltando pra Paris, eu passei por Veneza, fiquei 2 noites, 3 dias, 2 noites, mais ou menos. E tá bom? Cheguei lá às 5 horas da manhã, comer, sim, você chega, esse que é o problema, você chega no hostel, 5 horas da manhã, o hostel não tá aberto. E aí, eu cheguei, tinha alguém pra me recepcionar, vocês não podem subir, tem um sofá aqui pra você dormir. E aí tem foto do sofá, eu tive que ficar até o horário, a sorte que eles me liberaram antes. Você tem que ficar ali com a sua, aí você pode guardar a mala, você tem que ficar no sofá, Pelo no que menos eles você te pode dão, deixar a mala lá. até, em Bruges foi a mesma coisa, em Londres a mesma coisa, eu cheguei antes, em Mestre foi a mesma coisa, eu cheguei antes, e em Bruges pelo menos eles me deram café da manhã, mas dormi lá numa sala, entendeu? Tem isso, faz O parte do perrengue negócio, de né? Londres, que eu cheguei, ele disse, não, você não pode nem ficar aqui, é só guardar a mala. Eu tive que voltar para a estação de trem. Só que eu tinha viajado Roma, isso que foi o perrengue. Eu tinha viajado Roma, Paris, eu já peguei o ônibus e já fui direto para Londres. Então, eu tinha feito eu tava mais de 24 horas, assim. Então eu queria algum lugar para descansar. Os caras falaram, não, você não pode ficar aqui. De noite, em Londres, porque eu cheguei 5 horas da manhã, aí eu tive que ficar na estação de trem. Foi nossa, foi horrível. É mesmo? Eu começava a chorar, eu não quero ir embora.
Só para finalizar da Itália, você acha que os 6 dias em Roma e 2 em Veneza tá tranquilo ou você ficaria mais um pouco? Eu queria conhecer outras coisas da Itália. Não, eu digo nessas duas cidades. Não, tá ok. Você acha que 6 dias é muito ou deu? 6 dias pra Roma deu bem. Deu? É uma cidade gostosa, tem gente que fica bem menos. Eu até fiquei muito. É Tem mesmo? gente que fica 4 e acha que dá, tem gente que fica 2. Foi no Coliseu? Fui no dia no Coliseu, no outro dia. E você foi no no Vaticano, Vaticano, você viu o Papa? Então, tem uma fotinha, eu vi a mão do Papa. Eu vi a Pela foto. Eu vi a Eu foto. vi a mão do Papa pela foto, porque nem na hora deu pra ver. É mesmo. Lota. Nota. Mas ele apareceu na janelinha lá? Apareceu, mas eu não vi. Tá. Vamos lá, vamos ver o que a Tata acha do Mocha Club. Posso colocar Bala de açúcar? caramelo, à vontade, como você quiser. Não, eu já coloquei o adoçante, ver se precisa mais. Tá. Doce. Vai, tá. Tintinho. Agora você tem que tacar, pra participar um pouquinho. Nossa, que delícia. É bom? Que delícia. Gostosinho. Delícia. Quero mais depois. Não, e café. Café é uma delícia. Pensa até no calor, né? Como a gente é louco, né? É Não mesmo. é? Verdade. Bom, queria que você falasse um pouquinho mais de Londres, porque essa é uma curiosidade que a gente tem de fazer uma viagem assim para Londres. Quanto tempo você acha que você ficaria lá? Eu fiquei 6 também. E aí, deu de Ficou boa? 6 dias. Londres tem bastante coisa pra fazer. Então, por isso, né? Londres tem bastante coisa pra fazer. Eu achei que deu. Eu ficaria mais porque é uma cidade... Eu adorei Londres. Adorei Roma, fiquei 6 dias, deu pra fazer bastante coisa. O máximo que eu fiquei numa cidade foi 6. Então eu fiquei 6 em Roma, 6 em Paris, 6 em Londres. E deu... Paris aqui tava chovendo, acabou ir lá. O que é legal de Londres? Tem muita coisa de graça pra fazer. Que já Paris não tem. Paris a maioria paga. E hoje em dia o preço tá muito mais alto do que eu paguei. Por exemplo, a Karina foi agora pra Versalhes e pagou uma fortuna. E eu paguei super barato. E aí depois a gente chega em Paris, mas depois eu vou te contar da Torre Eiffel também. E aí Londres tem muita coisa, museu pra ir de graça. Viu a troca da guarda? Vi, aí eu peguei. Ela aí Tata tem já umas deu uma dicas. dica Tem umas da dicas troca que é da o guarda. seguinte, que também eu peguei nessas coisas do grupo Mochileiros na Europa. Muito bom esse grupo no Facebook. Na época me ajudou muito e eu acho que ele existe até hoje. Você faz a pesquisa do que você quer e você tem várias dicas lá. E aí alguém falou pra ir ver, começar a ver a troca da guarda no Palácio de St. James, eu acho que é assim que chama, que não é lá o principal, Sei. no Buckingham, que todo mundo vai. Aham. Então, eu tenho um videozinho que eu mandei pra vocês, e você vê, lá tem menos gente, bem menos gente assistindo. E é de lá que a guarda sai. E aí você pode ir acompanhando, tá certo, tem um monte de gente que vai acompanhando também. Mas é mais próximo, entendeu? Você não fica no meio daquela multidão que vendo legal. lá longe. Pelo menos em 2018, deu super certo. Tá. Quando eu saí, eu tava na casa do meu primo esse dia. Quando eu saí, ele falou, você não vai conseguir ver. Essa hora você saindo, começa às 11, você não vai conseguir ver. Eu falei, não, calma que eu tenho... Então ele mora lá, ele não tinha dica. Tá vendo? E aí, eu falei pra ele que ia, e deu super certo. Então a saída... Né? Outra coisa também que eu peguei a dica lá, em vez de ir na roda gigante lá, que eu esqueci, na London London Eye, dá pra você ter a mesma vista de um lugar que chama Sky Garden, que é um prédio, que lá em cima é um jardim maravilhoso, que tem uma vista maravilhosa, você agenda a visita, você chega lá, você... Paga? Não paga. Você agenda a visita, eu agendei na hora que ia ser, pegava de dia, pegava de e já entardecendo, legal. peguei o pôr do sol. Ai, que perfeito. Meu primo também mora lá, nunca tinha ido. A gente Olha foi só. com ele, a gente combinou, eu fui com ele de metrô lá e tal. E aí, lá em Londres também outra dica. Eu comprei um ticket que só andava de ônibus. Andou Eu não andava de no metrô. vermelho lá? Sim, primeira coisa. A primeira coisa Andou no que faz. táxi preto? Entrei, não, no táxi preto, mas entrei nas cabines, Entrou na tirei foto, cabine. tirei foto, tudo. Eu vi, você viajou sozinha, eu vi que tem várias fotos suas, claro. Que você pediu Eu mandei pro povo muito, tirar? eu tirei muita selfie, né? Mandei muita Não, selfie mas pra tem vocês pra provar que eu fui. Tem foto sua que você tá Às vezes tinha alguém lá, Passava você e- tirava a pessoa tira de você. Ah, então era ele. Entendeu? Entendi. Então alguém te pedia, eu falei, aproveita, É, tira. porque sozinha tem E aí, isso, às né? vezes, você tá tirando, alguém te oferecia, tem essas coisas. E aí, por exemplo, em Londres, esse negócio
pesquisei também para baixo custo. Tanto é que eu encontrei com uma menina que morava na Irlanda e foi para lá. E ela já gastava o triplo do que eu, e eu gastei na semana inteira, e ela ficou menos dias do que eu. Porque ela pagava cada... Então é um cartão que você, Oyster que chama, que você carrega ele para uma semana, se não me engano, e só que você só pode andar de ônibus, você não pode andar de metrô. Mas pode andar quantas vezes você quiser por dia? Pra que eu quero... Quantas vezes você quiser por dia, pra semana inteira. Pra que eu quero andar de metrô em Londres se eu quero conhecer a cidade? Lógico. É claro. Lá embaixo não vai ver nada. Entendeu? Eu não quero praticidade. O metrô de é feio também, não é? Aquelas coisas. A mesma coisa eu fiz em Paris. Só que Paris tem um negócio que você tem que começar na segunda-feira. Então você pega a semana inteira. A gente acho que já tinha. Chama Découverte, se não me engano. Você pega a semana inteira, tem que levar foto e tal. Você pega a semana inteira, só que o de Paris dá direito ao metrô. O RRR lá, que eles falam a amiga falando, não sei falar. E aí, e um outro tipo de trem, porque eu fui pra Versalhes de graça, dá pra você ir pra Disney, Olha. tudo nesse. Mas se você comprar na quarta, você paga o mesmo valor de quem comprou na segunda. Mas a minha sorte é que eu ia pra lá, no domingo, começava, eu já cheguei no dia certo. E aí, Paris, Torre Eiffel, Peguei uma Paris Louvre. chuvosa, não fui no Louvre. Me falaram que tipo, nem vai. É mesmo? Tinha um outro lá que eu ia, mas acabei não indo também, porque... Fiquei andando pela cidade, fui na Torre Eiffel, fui em Versalhes, Arco do Viu Triunfo. ratos? Não. O pessoal fala tanto de rato Não que vi. em Paris é lotado de Mas rato. em Paris tudo eu que é lado. peguei percevejos no hostel. Eu acordei no meio da noite, Ai. uma coceira, filha da mãe. Que é isso? É o bad bug lá, Que tipo bad bug. Não, que é isso? Mas que é aí isso? a cama, A sorte você é que a não minha a recepcionista do hostel era brasileira. Olha. Então eu conversava com ela, ela tirou toda a roupa de cama, mas tinha, Paris teve, é o único lugar que teve, em Paris, no metrô, tudo lotado, aí eu via, tinha um espaço vazio assim, e aí eu fui pra aquele espaço, quando eu vi, era tipo um morador de rua, mas o cara tava fedendo tanto, falei, então por isso que tá todo mundo Por isso que tá todo mundo longe. Pickpocket lá, não? não vi. Nem viu. Não? Que coisa, né? Mas eu perdi minha mochila Olha o outro perrengue. qual que é aquela... Gente, faz tanto tempo que eu fui, eu sabia o nome de McDonald's, tudo. Starbucks, não. Não, na principal lá que tem o Arco do Triunfo. Champs-Élysées. A Champs-Élysées. Do nada, eu desci do ônibus, falei, cadê minha mochila? Nossa. Falei, putz, esqueci dentro do ônibus. Aí entrei no ônibus, o cara foi super... Entrei no ônibus que ia voltar. Tinha duas lá conversando, duas mulheres me ajudaram. Uma falava inglês, outra falava francês, né? O motorista do ônibus também foi super gente boa, vai onde na Achados Perdidos. Aí eu ligo pra lá, ele ligou pra Achados Perdidos pra ver. Falei, gente, que gente legal, né? Ele falou, mas desce, onde foi o último lugar que você tava? Falei, no McDonald's, eu dei uma parada lá pra ver coisa. Então vai lá primeiro. Desci lá, 2 seguranças assim na porta. Oi, tudo bem? Tudo em inglês, né? Oi, tudo bem? Eu acho que eu esqueci minha mochila. Como que era a mochila? A mulher brava, assim, como que era a mochila? Era assim, o que tinha dentro? Isso. Só um minuto. Aí foi lá e pegou. Olha, que legal. E tinha meu carregador. Não, Tinha... E Tata, uma pergunta assim, se você pudesse ir para o aeroporto agora e voltar para um lugar só que você foi? Londres. Londres. Eu acho Você usou o aplicativo Google de falar e eu Só uma vez, uma vez quando eu tava, e aí já foi diferente, quando eu tava na Champs-Élysées, o motorista de ônibus foi um espetáculo de generosidade, de atenção. Quando eu já fui mais uma coisa mais periferia, eu fui perguntar pro motorista, ele foi extremamente grosso, aí ele não, don't speak English, nem fez questão de entender. aí eu falei, coloquei no Google, mostrei pra ele e ele foi responder. Entendi. E eu também fui mandada embora de um ônibus em Berlim. Mandado embora? O cara me expulsou do ônibus. Por quê? Porque tinha chegado lá o ponto final da linha, mas pelo Google Maps não era o ponto final da linha, ainda tinha mais um. Ainda tinha mais um. Eu tava indo pra ver o muro. Você ficou sentada E eu lá. fiquei no ar, e o cara me expulsou, ele deu um berro, Nossa. foi grosso. Foi grosso comigo. Tá bom, E eles não gosto de falar inglês, né? Em Berlim mesmo, eu fui pedir álcool gel numa loja de cosmético pra uma senhora que era funcionária, ela falou que não tinha. Aí eu resolvi pedir pra mais nova, ela falou que tinha, me deu, entendeu? Não, daí lembrei dos Estados Unidos outra coisa também. Gigante, Porque eles também né? não fazem muita questão de te entender. Não. Fui falar se forrar, né? Aí eu, no shopping, né? Por favor, se forrar, falando inglês, normal.
Ah, não, I don't understand, não sei o que, não sei o que. E ela falou, Sephora. Não, a gente dá uma tá- não é. raiva A gente isso. estava num Pô, táxi em Buenos Aires e eu queria ir no Hard Rock. Aí eu cheguei pro motorista e começamos a falar aquele portunhol nosso lá e tal. E eu falei pro cara, ó, eu queria ir no Hard Rock. Eu falei assim, meu, Hard Rock. Aí ele falou, Hard Rock? Eu falei, restaurante, guitarra, bateria. Não, eu falei, Hard Rock. Ele, não. Aí eu falei, tem uns quadros com roupa. Hard Rock. Hard Rock. Pô, o cara não Olha, tava passando, Não é, entendendo. gente. Por que, que o Pô, brasileiro é faz falta de- faz a gente Se o cara chega aqui e fala assim, esforça? subir rua preciso eu. Você Ah, vai Você não é? A gente se não tem. esforça, sabe, a gente né? se esforça, não corrige, né? E aí, por exemplo, em Paris também eu entrei numa boulangerie pequenininha pra comer alguma coisa, porque eu tava com fome, tinha que comer. E eu não podia, eu não sabia, eu tinha que comprar e sair. Eu não podia ficar lá. A mulher tava preparando e me atendeu. E eu fiquei dentro da boulangerie em pé, porque tava chovendo. Estava chovendo, eu não podia comer na rua. Nossa. Ela ficou brava comigo e me mandou embora, porque eu não podia ficar comendo lá dentro da boulangerie. Oh, meu Deus. Coisa louca. E fala uma coisa, eu tenho muita curiosidade de Amsterdã. Você falou que foi pra Amsterdã também, né? Então, E eu aí? não sei se eu tinha uma expectativa um pouco alta, porque todo mundo falou muito bem. Eu morri de medo de ser atropelada pelas bicicletas. Quanto muita- tempo você ficou lá? 3 noites, eu acho. 2 ou 3 noites. Fiquei no hostel sensacional do lado do Vondelpark. Visitei tudo. Não fui para aquelas coisas da Amsterdã, da Heineken. Não fui para fazer nada de... Então, só caminhei. O que eu achei de mais interessante lá, tem uma loja de chocolate, que é a escondidinha também que eu descobri nessas coisas. Você entra na loja de chocolate e tem um degustador, assim, infinito. Se você abaixa uma catraca, você vai comendo vai pedacinhos. Nossa, que delícia. Eu não sei se até hoje é assim, mas é super, é meio porão. Aham. Quando eu entrei lá e vi Você aquele pegou, monte você de pegou um banquinho gente, e eu, quero provar. Aí não sei qual que eu vou comprar. Não, tô pensando. e provou tudo. Aí comprei uma barrinha de chocolate. E como última pergunta, ou não é nem uma pergunta, é assim, sabe o que você achou da Meg? Ai, gente, Se você viajaria- Olha, eu não coube, eu coube muito bem ela. Você faria uma viagem de motorhome? Eu não sei por causa daquilo que eu te falei da segurança. Eu podia até estudar Mas se muito. fosse pra parar num camping toda noite, dormir num camping seguro, sim, assim, eu acho que você- sim. É, porque durante o dia você tá na estrada, Eu né? sou muito Ou tá medrosa, no- entendeu? Eu sou muito medrosa. Ah, mas eu também. Mas Tanto que a gente tá reforçando porta, tá fazendo tudo pra parar com mais segurança. Porque a gente viajou agora, né? Argentina, Uruguai. Eu vou te falar que a gente não passou medo em nenhum momento. A gente Isso dormiu é na importante, praia, é. a gente dormiu na rua, dormiu isso é no muito posto. importante. A gente não passou nenhum medo. É. Você vê, agora está reforçando Como a ela, estrutura é uma delícia, porque é muito arrumadinha, né? É muito. Tem tudo que você quer e você não precisa gastar e ficar mudando de um lugar para outro. Esse negócio de arrumar mala. Então. E tanto que eu tive que mudar de um lugar para outro. Outra coisa que eu falei que eu tinha que lavar roupa. Nos lugares, eu tive que parar. Eu lavei a roupa na casa do meu primo, eu lavei a roupa na casa da minha amiga, mas eu tive que lavar também. E na Itália, porque você tem que ficar. Então, e arruma mala, desarruma mala, nanana. Só essa coisa de Enche o você saco, né? vai para um lugar e você tem tudo arrumado sem precisar. Pois é, e uma se parte boa, locomover. assim, a gente Você não tem percevejo. não gasta praticamente gasta- nada de hospedagem. Exato. Ou a comida, você deixa de comer fora, porque é caro comer fora, né? Então a gente faz compra em mercado e cozinha aqui dentro, Sim. então acaba... E outra coisa que eu fazia era, para economizar na hospedagem, eu viajava de noite. Então, por exemplo, dormia no ônibus. Amsterdã, Berlim, foram 9 ou 11 horas de viagem. Dormia no ônibus. Tá Paris, Ah. Londres, de noite, bom. dormia no... Mas não não chegava dormia, quebrado? mas eu vou contar pra vocês depois os perrengues do ônibus também. Isso é muito engraçado. E então às vezes eu chegava quebrada, às vezes não, mas eu economizava sim, né? Mas é diferente, né? Porque eu ficava lá no máximo Sim. e não conseguia dormir direito. Aqui Agora, vocês têm vai ter que toda uma... contar o perrengue do ônibus. A Não, gente não vai é- fechar assim, você Conta. contar, pode Vamos lá. falar. Vou nem finalizar o vídeo. Eu não, entrei. Vou finalizar aí, né? Eu fui viajar, fui de Bruges fui de Londres pra Bruges. Só que o ônibus ia até. Não era outra cidade, era uma cidade alemã, que eu não lembro o nome agora. Ia até pra Alemanha. Então ele ia embora. O primeiro lugar era Bruges, que já era. Uma distância. Porque
quando eu fui pra Londres, eu fui pela balsa. Tem foto da balsa. Então o ônibus entra dentro da balsa, você sobe na balsa, parece um hotel, assim, velho. Um hotel velho. E aí você fica lá na balsa de madrugada, tal. Eu fui pela balsa. Peguei estrada primeiro, balsa, e depois cheguei. Aí, quando eu voltei, o ônibus ficava dentro de um compartimento também, não lembro direito, mas também era balsa, mas ficava dentro de um compartimento. Você não subia, era de madrugada, então também não tava nem aí. Eu dormia, então era umas coisas diferentes, né? Mas esse ônibus ia até pra Alemanha. Então, quando eu cheguei lá, tinha um surfista que ele tinha chegado antes que eu, com uma prancha enorme. E ele ia pra Alemanha, com essa prancha. E aí ele chegou lá e ele falou, olha, eu vou levar a prancha. Não, depois a gente coloca depois você. Depois a gente coloca você e tal. E foi entrando gente naquele ônibus. E o cara falou, você senta ali, senta. E eu sentei de um lado de uma menina que ia pra Bruges também, por coincidência, pro mesmo hostel que eu. E aí entrou todo mundo. Dali a pouco eles falam assim, fulano de tal que vai lá pra Alemanha, pode sair do ônibus que você não vai poder ir, porque sua prancha não entrou. O cara tinha pago a bagagem extra, você podia comprar espaço extra. Ele chegou lá primeiro que todo mundo dele. Ele ia no destino final do ônibus. Chegou lá, ele se perguntou se ele reclamou. Não falou não. Não falou nada? Ele saiu, não brigou com ninguém. Falei, nossa. Que calma, né? Cara, mas o mais engraçado é que tinha um homem do meu lado, bem do meu lado, que tava com uma mala. E ele colocou a mala dele, mala de atrás, e não podia entrar lá com mala. E aí vieram os funcionários, o senhor não pode entrar com mala. E ele começava, aí abriu a mala no meio do ônibus e começou a tirar as roupas. E aí os caras, não, você não pode. E aí tava atrasando a viagem inteira. Nossa, porque o cara tava lá com a bendita da mala e ele não podia pagar a mala. Daí a pouco o cara começa a gritar, I don't have money! I don't have money! E aí brigou e tirava as coisas. E do lado latino, dele. né? Sabe aquela coisa, várias camadas, assim? O cara do lado dele com uma sacolinha, com cerveja quente. Nossa. Um tomando, e ele gritando, dando heavy money, e aquela mala aberta no meio do corredor, roupa pra tudo quanto é lado. Eu falei, gente, começou bem. A gente pegou, no avião, aquele senhor entrando, quase desmaiando, ele suando. Você olhava pra cara dele, ele tava com umas 10 camadas de casaco. Pra não colocar na mala. Porque ele não tinha mais espaço na mala. Mas, gente, você olhava pra cara dele, parecia que ele e a mulher dele, parecia que os dois iam desmaiar. E gordo. Não, o cara levou uns 5 minutos até chegar na camiseta pra poder sentar muito no imigrante tinha, assim. Mas o nosso era avião. Né? O cara no avião. Você olhava pra ele até passava meio apertado. Você tava com muito casaco, Tem uns que enfiam roupa na fronha pra falar que é o travesseiro que tá entrando. Eu já vi isso, pessoal. Ah, sim, eu vi os truques desses no Instagram. No Instagram. E aí, mas tem os perrengues de ônibus, muito imigrante, né? Indo e voltando e tal. Mas esse, porque ele não tinha dinheiro pra pagar a bagagem extra, nem no ônibus. Exato. E aí, mas no final deixaram ele embora e tudo bem, deu certo. Eu fiquei com dó do alemão que surfista, tadinho. sem a prancha e sem a viagem. Bom, então a gente não podia terminar o vídeo antes de ouvir esse perrengue, né? É verdade. Casos Então, da vida queria real. agradecer aí ao pessoal que está apoiando a gente, que é o pessoal da Iralo, o pessoal da Wonder, Bons Vinhos. da RS Camisetas, do Viva Viagens e do Moca Café, mais uma vez aprovado, tá bom? Obrigado por estar com a gente. Quarta-feira que vem tem mais um episódio do Bate-Papo na Meg, espero que vocês tenham gostado aí. E se puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal, tá bom? Divulguem. É isso aí. Valeu, obrigado. Até a próxima. Even on our worst day, we're better than the rest, starting from the first day.